Meu nome é Isabela Bittencourt, sou psicóloga clínica e vim aqui hoje falar para vocês um pouquinho sobre a obsessão. Os nossos pensamentos são um gatilho inicial para todas as nossas ações, atitudes, e comportamentos que a gente tem no mundo. Quando eles ficam muito fixados num objeto só, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque a gente pode estar, de alguma forma, gerando ali uma obsessão, uma ideia obsessiva, que são pensamentos que invadem a nossa cabeça e ficam persistentes e nos incomodam muito. Essa ansiedade que eles causam pode gerar, entre alguns transtornos que a gente vê comumente, como o transtorno obsessivo-compulsivo, como a depressão, como os transtornos alimentares, por exemplo, de contaminação, de limpeza, fixação num objeto, numa pessoa, a pessoa fica doente de ciúme, né? Em relação ao corpo, a questão da tecnologia. Nosso corpo, ele é capaz de entender que esse incômodo ele precisa ser resolvido. E a maneira com que o nosso corpo encontra é fazendo coisas que aliviem aquela sensação. Um exemplo de uma pessoa que começa a ficar com medo de uma contaminação. Ela sofre alguma experiência ali, fica com medo daquela contaminação e começa a agir como uma forma de prevenir aquela contaminação. Lava as mãos muitas vezes, confere as coisas, não limpa tudo que usa com medo daquilo. Então, ela começa a gerar, por causa do pensamento obsessivo, uma compulsão. Muitas vezes, isso também vem de fora, através, por exemplo, de a sociedade nos cobrando ter um corpo perfeito, nos cobrando ter posturas perfeitas. O excesso da informação vem tão forte que você fica viciado em ter sempre a informação, porque senão você se sente mal por isso. Então, isso também, gente, vem um pouco de fora, vem um pouco desse slogan da sociedade que nós temos que estar sempre antenados de bem com as coisas, e acaba que isso pode gerar, sim, a obsessão, de uma forma, no sentido do senso comum, de estarmos obcecados, fixos naquela imagem, e que nós temos que ficar felizes só se a gente conseguir aquilo. Acabam gerando patologias relacionadas, por exemplo, à depressão. A pessoa pensa tanto naquilo, rumina tanto aquilo, que ela deprime. Né? Ou então ela tem um transtorno alimentar. Por quê? Porque ela fica tão fixada no alimento que ela não pode comer, que ela não pode fazer, porque senão ela vai ingerir tantas calorias que ela começa a ficar com um transtorno alimentar, como uma anorexia, uma bulimia. Com relação ao ciúme, ela sente que o tempo todo aquele outro está faltando, ela está sempre buscando maneiras de controlar aquele outro, que ela fica obsessiva com aquilo, ela fica com ciúme obsessivo, com ciúme incontrolável, né? E que aprisiona o outro e aprisiona você. O que acontece, né, gente, que também a gente tem que pensar que quando a gente tem esse tipo de patologia, a gente aprisiona os outros também. A nossa família sofre com aquilo, os nossos amigos sofrem com aquilo, né? A nossa vida social vai começando a ficar um pouco mais restrita, porque você também tem vergonha de colocar aquilo. Todos nós, em algum momento, pensamos vem algumas ideias na nossa mente, assim, às vezes com cunho catastrófico, né, de uma agressividade que não nos pertence. Então, isso é normal. E a gente aceitar esses pensamentos pode aliviar a nossa ansiedade. Porque quanto mais nós não queremos ter mais esse pensamento, mais isso vai nos invadindo e vai fazendo mal a gente. Então, é muito importante a gente despotencializar o pensamento. Vem um pensamento ruim, dê o valor que ele tem, racionaliza, negocia com você mesmo, fala do pensamento com você mesmo. Peraí, por que eu estou tendo isso? Não está acontecendo nada disso, por que eu estou reagindo dessa forma? Às vezes, é a melhor forma que a gente encontra para diminuir essas sensações que vão nos levar, às vezes, a atos muito desastrosos, como as compulsões, como o sentimento de ruminações, ficar ruminando até o ponto de deprimir por causa daquilo. As ideias obsessivas, elas podem ficar somente no pensamento ou podem ir para as ações, como eu já tinha dito, do transtorno compulsivo obsessivo. Então, quando ela fica somente no pensamento, uma boa dica que eu posso dar para vocês é de tentar diminuir um pouco aquela tensão, negociar com você mesmo por que eu estou tendo esses pensamentos, não valorizar tanto aquele pensamento.
E no caso da compulsão, que chega-se, né, ao estágio de que a pessoa começa a agir de várias maneiras para diminuir aquela tensão, existe um desgaste tão grande físico e mental que ela precisa de uma ajuda talvez de um profissional para que possa ajudá-la a dessensibilizar daqueles comportamentos que são nocivos para ela. Porque ela precisa encontrar maneiras saudáveis de lidar com aquela ansiedade e não agindo dessa forma que não tem fim, porque quanto mais você age, mais você fica preocupado, mais tenso e continua mantendo aquela ideia fixa dentro da sua mente. Em casos extremos, chega-se até o transtorno obsessivo-compulsivo, né? Que é realmente um transtorno que exige muito cuidado, exige um acompanhamento bem focado e muitas vezes até uma ajuda psiquiátrica, porque os medicamentos eles são um suporte sim para psicoterapia, né? Principalmente em alguns transtornos mais graves, ele é de essencial importância até para que a terapia faça um efeito melhor. Então a gente tem que aceitar. Todos nós somos suscetíveis a ficarmos doentes, a ficarmos mal. E isso é o mais importante, aceitar para que a mudança aconteça. Que tem momentos que a gente fica mal e tem momentos que a gente não dá conta sozinho. E a vergonha de falar sobre isso é algo que nos impede de melhorar. É algo que nos impede de buscar nossa cura, de buscar nossas maneiras de aliviar aquele problema que a gente tem. Não se sinta envergonhado de pedir ajuda, né? Existem pessoas, né, profissionais qualificados para isso.